Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com os amados irmãos. Vamos dar início ao nosso culto comunitário, lendo o Salmo 19. Salmo de número 19. Eu convido que você abra a sua Bíblia aí, em nome de Jesus, no Salmo de número 19. Vamos ler todo o Salmo. São apenas 14 versículos. Salmo de número 19. Diz assim a palavra do nosso Deus: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disto, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, para que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. Verso 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à sua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos apresenta Deus como Criador de todas as coisas. Nos mostra o nosso Deus como sustentador de todas as coisas. Mostra o nosso Deus como aquele que legisla sobre todas as coisas. Mas apresenta também o nosso Deus como aquele que nos redime. É a esse Deus que nós iremos prestar culto, em espírito e em verdade. O Deus que criou todas as coisas. O Deus que sustenta todas as coisas. O Deus que legisla sobre todas as coisas. E o Deus que nos redimiu por intermédio do seu Santo Filho, Jesus Cristo. Então vamos orar neste momento e logo depois vamos louvar o Senhor com o hino de número 26. Pai, nós queremos entregar o culto, queremos prestar ao Senhor esta noite, nas tuas mãos, pedindo ao Pai que tu tomes a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, para que nós possamos te prestar culto, com tudo aquilo que temos e somos, ó Pai. Que nada venha a se interpor entre nós e o Senhor esta noite, ó Pai. Que o Senhor seja glorificado no nosso meio e que nós sejamos edificados pelo Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então vamos louvar o Senhor com o hino de número 26.
Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 32. É um salmo muito conhecido, é um salmo de Davi. O título dado aí pela Sociedade Bíblica do Brasil, a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Vamos ler do verso 1 ao verso 5. Com a sua Bíblia aberta aí, Salmo 32, do verso 1 ao verso de número 5. Diz assim a palavra eterna do Deus eterno: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mas olha como tudo muda, verso 5, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém. Vamos tirar um tempo agora, irmãos, para que nós possamos confessar os nossos pecados ao Senhor. É a forma que nós, crentes, usamos para fazer a asepsia, a limpeza da nossa alma. Então eu queria que você tirasse 2 minutos preciosos de oração, confessando os seus pecados ao Senhor. Envelheci eu sei.
Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque a tua mão não se encontra encolhida, nem os seus ouvidos surdos à oração que fazemos neste momento. E a nossa oração é de contrição, de arrependimento, Pai, porque nós sabemos o quão danoso é o pecado na vida do crente, ó Pai. Por isso nós te pedimos perdão, em nome de Jesus. Que o Senhor nos purifique, ó Pai. Que tu nos ajudes, ó Pai, para que nós possamos viver de forma mais santa, ó Pai. Vivermos de acordo com a vontade do Senhor, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, mas nos trata segundo a tua infinita misericórdia. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Salmo 108. Irmãos, quando nós confessamos os nossos pecados, nós nos sentimos leves, nós nos sentimos mais perto do Senhor. E olha o que o salmista diz aqui, no verso de número 1. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma, aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Sendo assim, irmãos, nós estamos ancorados, firmados, enraizados nesta promessa. Sendo assim, irmãos, vamos fazer o que o salmista sugere que nós façamos: cantar e entoar louvores de toda a nossa alma. Vamos ter agora um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se deixar, continua sendo Deus. Doença vier. Ele é Deus, curar eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. De novo então. Não sei não. Vamos lá então. Calma. Vamos lá então. Não tem problema. Tá gravando. Não tem problema. Então vamos lá. Já era? Então fica sem. Não tem problema não. Essa aí fica assim. Não tem problema não, tá? Então tá lá 3. Vamos então de novo. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o
Curar eu vou. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Sei que o teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
Irmãos, agora nós teremos o nosso momento de avisos. O primeiro deles, a igreja permanece com as suas portas fechadas. Melhor dizendo, o templo permanece com as suas portas fechadas. Nós não sabemos até quando, mas nós continuamos tendo culto todos os dias, seja ele online, seja ele em casa, com a sua família. Amanhã, na segunda-feira, nós teremos a nossa reunião de oração, onde nós fazemos uma exposição bíblica e depois nós tiramos um tempo para orar. Na quinta-feira, nós temos o nosso estudo bíblico expositivo. No domingo de manhã, às 10 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E às 19 horas, nós temos o nosso culto online. Eu queria dar uma pequena pastoral neste momento. Irmãos, a nossa vida, ela é pautada pelas Escrituras. Quando nós professamos a nossa fé, nós afirmamos que a Bíblia é a única regra de fé e prática. É dela que nós tiramos aquilo que nós cremos e a forma com que nós vivemos. Nós estamos respeitando a quarentena, por quê? Primeiro, porque a Bíblia diz que nós devemos respeitar as autoridades constituídas. E o nosso governador e o nosso prefeito instituiu a quarentena. Segundo, porque o livro de Provérbios diz que nós devemos ter bom senso. E o bom senso nos diz que nós devemos ficar de quarentena. Só que a nossa obediência às autoridades civis, elas têm limites. E que limites são esses? Quando não extrapola a palavra de Deus. Quando uma ordem, seja do executivo, do legislativo, seja do judiciário, extrapola a palavra de Deus, você e eu, não só podemos, como devemos desobedecer. Por que eu estou dizendo isso? É porque para muitos de nós estamos seguindo a OMS. E não é bem assim. Porque a OMS declarou esses dias que o aborto é indispensável em tempos de pandemia. Se a nossa vida fosse pautada pela OMS, nós deveríamos de acatar essa sugestão, essa ordem da OMS. Mas se eu repetir, a nossa vida não é pautada pelo executivo, nem pelo legislativo e nem pelo judiciário. A nossa vida, ela é pautada pelas Escrituras. Nós devemos honra, respeito, reverência plena somente a Deus. Os poderes constituídos precisam ser respeitados, desde que não firam princípios estabelecidos pela palavra de Deus. É apenas uma pastoral que eu queria deixar para os irmãos. Eu queria convidá-los agora a abrirem as suas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do verso 16 ao verso 34. Nós não podemos esquecer que é um culto. É um culto da Igreja Presbiteriana do Vale do Sol. E um culto da Igreja Presbiteriana do Vale do Sol, nós temos exposição bíblica. Então nós temos que ter a Bíblia em mãos. Então abra sua Bíblia aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do verso 16 ao verso de número 31. E por gentileza, não feche a sua Bíblia, por favor. Mantenha a sua Bíblia aberta aí. Atos,
capítulo de número 17, do verso 16 ao verso de número 31. Diz assim a palavra do nosso Deus: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Pai, nós queremos que o Senhor esteja ministrando sobre nós. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Fale conosco esta noite. Dai-nos, ó Pai, um coração desejoso em aprender a Tua palavra, ó Deus. Dai-nos, ó Pai, a capacidade de entender a Tua palavra e disposição para atender a Tua palavra. É a nossa oração, no nome santo, bendito, eterno, de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Irmãos, Atenas era o centro do saber humano, e eles se jactavam, eles se arrogavam disto, pois Atenas era a terra dos grandes pensadores. Por exemplo, Aristóteles, Péricles, Sócrates
e Platão. Segundo um historiador chamado Plínio, Atenas não era apenas a capital da intelectualidade daquele dia, mas era também a capital da idolatria daquela época. Segundo Plínio, haviam mais de 30.000 estátuas de deuses em Atenas. Ele chegou a dizer o seguinte: há mais deuses em Atenas do que gente, do que seres humanos. E é neste ambiente que o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é interessante que diz aí a palavra de Deus que Paulo pregava nas sinagogas e também pregava no ágora, na praça, no lugar do bate-papo, onde as pessoas transitavam para lá e para cá. Estava lá Paulo, aquele homem tenazmente obcecado por Jesus, pregando o evangelho da graça. E aquilo gerou um impacto tremendo naquela cidade, ao ponto dos filósofos epicureus e estoicos irem até o apóstolo Paulo e fazer a Paulo uma proposta. Nós queremos te ouvir lá no Areópago, lá no lugar destinado aos grandes debates da vida. E é interessante que esses dois grupos, os epicureus e os estoicos, eles eram os suprassumos daquela época. Os epicureus eram um grupo que não acreditava na causalidade, ou seja, não tinha uma causa por trás das coisas, existia uma casualidade apenas. Tudo acontecia por acaso, não havia causa por trás de absolutamente nada. Os epicureus também criam que depois da morte acabou tudo, tudo cessava, terminava com a morte. A morte era o fim de todas as coisas. Eles criam sim na existência de deuses, mas os deuses não interviam na história humana. Eles existiam, mas eles não moviam uma palha em direção ao ser humano. E eles criam que o objetivo maior da vida, que o fim principal do homem é o prazer, pelo prazer. Não importa o que você faça, se você sentiu prazer, faça. Isso era a síntese do ensino dos epicureus. O prazer vem em primeiro lugar, ainda que eu tenha que pisar em todo mundo. Se eu sinto prazer, tudo bem, eu posso fazer. E o motto deles é aquele que nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 32, que diz assim: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Você já pensou? Este tipo de gente que tem essa mentalidade, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Este tipo de gente que quer ouvir Paulo. O segundo tipo de gente são os estoicos. Quais são as características dos estoicos? Primeiro, eles eram e são, porque eles existem até hoje, materialistas. As coisas vêm antes das pessoas. Por isso que na cultura grega, misericórdia é sinal de fraqueza.
Se tiver misericórdia no seu coração, você é fraco. Se tem compaixão no seu coração, você é fraco. Essa era a visão dos estoicos. Eles eram panteístas também. Eles criam que tudo era Deus. E Deus é tudo. Parece muito com este povo que fica defendendo a natureza por aí. Que tratam a natureza como se a natureza fosse Deus. Que trata a terra como se a terra fosse Deus. Que trata as águas como se as águas fossem deuses ou deusas. Que tratam as árvores como as árvores fossem deuses ou deusas. Só que Deus nos colocou no jardim para que nós fôssemos cuidadores do jardim e não adoradores do jardim. Os estoicos, eles eram adoradores do jardim. Você e eu somos cuidadores do jardim. Eles criam também que a história era cíclica, ou seja, ela se repetia, e ela se repetia, e se repetia, e pronto. Diferentemente de nós, que cremos que a história é linear, que ela caminha para uma consumação, a volta de Jesus, e a divisão entre salvos e perdidos. Irmãos, havia muito conhecimento humano em Atenas, mas havia muita ignorância espiritual. Muita. Aí Paulo fica desesperado. Diz o texto aqui que o espírito de Paulo se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Mas mesmo assim, ele começa a pregar. Mesmo assim, ele começa a falar. Aí ele chega lá no Areópago, no lugar dos grandes debates. Aí ele olha, ele percebe que tem um panteão de deuses, vários nomes. De repente, está inscrito debaixo de um lá, o Deus desconhecido. Aí o apóstolo Paulo usa esta ponte missiológica extraordinária e começa a pregar. E ele faz ali um dos sermões mais extraordinários da história. Porque ele diz assim, olha, eu quero apresentar para vocês o Deus que vocês conhecem como desconhecido. Eu fico assim, boquiaberto, com essa capacidade de Paulo de fazer pontes, de criar essa ponte missiológica extraordinária. Sabe aquele Deus lá, que vocês não sabem o nome? Eu sei quem ele é. E segundo alguns eruditos, houve uma praga em Atenas, e eles invocaram todos os deuses gregos, e nenhum deus pôde cessar aquela praga. Aí alguém teve uma seguinte ideia: deve existir um Deus que criou todas as coisas, vamos invocá-lo. Aí eles invocaram, não sabiam o nome. Aí a praga cessou. Eles colocaram assim, olha, o Deus desconhecido. Aí Paulo começa a falar desse Deus desconhecido, que é muito conhecido por você e por mim. Agora, me fascina é a forma com que Paulo apresenta o Deus desconhecido. Para os gregos, mas conhecidíssimo para o apóstolo Paulo. É sobre isso que eu quero falar com vocês esta noite. Primeiro, Paulo apresenta o Deus desconhecido como Criador
de todas as coisas. Isso é extraordinário. Olha comigo aí o verso de número 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Louvado seja Deus. Paulo começa apresentando o Deus desconhecido como o Deus que criou todas as coisas. Quando alguém dizia, o Deus que criou os céus e a terra, ele estava dizendo, olha, criou todas as coisas. Foi assim que Jonas apresentou o Deus que ele cria. Qual é o teu Deus? Aí Jonas diz, o Deus que criou os céus e a terra. Então, quando Paulo diz que o Senhor que criou os céus e a terra, Paulo está dizendo, o Deus que vocês não conhecem, eu conheço, e Ele criou todas as coisas. Ele criou um universo que tem bilhões de anos-luz. Ele criou. E Ele criou a partir da sua palavra. Ele disse, haja e ouve. Foi falar e aparecer todas as coisas. Essa expressão, irmãos, ela é carregada de uma profundidade extraordinária. Talvez para você e para mim cause pouco impacto. Mas aquele ambiente ali, aquilo gerou um impacto tremendo. Porque eles acreditavam que determinado Deus criou tal coisa, que determinado Deus criou aquela outra coisa. Paulo diz que não, só existe um Deus que criou todas as coisas e vocês não conhecem. Nesse sentido, irmãos, eu quero reiterar para o seu coração e para o meu, que o Deus que nós servimos, que nós adoramos, é o Deus que criou todas as coisas. Que o Salmo 19 faz uma síntese extraordinária dele. Diz que os céus proclamam a glória dele. Diz que nós encontramos as digitais de Deus na criação. E é verdade. A criação é um grande livro de Deus. Percebe-se as digitais de Deus para todo lado. A natureza mostra que tem um Criador. E Ele é o Senhor que você chama de Pai, que eu chamo de Pai. Mas Paulo não apresenta o Deus desconhecido apenas como o Deus que criou todas as coisas. Paulo vai estreitando, Paulo vai ampliando, melhor dizendo, a visão destes homens a respeito de Deus. Paulo disse, olha, Ele criou os céus e a terra, Ele criou todas as coisas. Mas olha, eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Ele é o Deus da providência. Ele não só criou todas as coisas, como Ele sustenta todas as coisas. Está aí no verso 25 e 28. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo é quem a todos dá, notem, vida, respiração e tudo mais. Verso 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas, até poeta pagão, sabe que tem um Criador por trás de tudo, porque dele também somos geração. Vocês se lembram que na introdução, eu disse para os irmãos, que eles acreditavam que os deuses criaram tudo isso aqui, mas não intervinha? Paulo diz, não foram os deuses que criaram tudo isso aqui, foi o Deus que vocês não conhecem, mas eu conheço, que criou todas as coisas. Vocês creem que Ele não intervém, mas Ele intervém na história humana. É Ele que providencia tudo que você precisa e que eu preciso.
Vocês não creem na intervenção dele, mas ele intervém e intervém em tudo. Naquilo que vocês chamam de pequeno e naquilo que vocês chamam de grande. E ele diz aqui, ó, a todos dá vida. Depois ele diz assim, respiração. Ninguém vive sem respirar. Depois, para fechar o caixão da incredulidade pagã, Paulo diz, e tudo mais. Ele diz vida. Já era tudo. Mas ele faz uma síntese depois. Respiração. Coisa mais básica. Depois ele diz, tudo mais. Irmãos, será que você e eu, que não somos nem epicureus e nem estoicos, mas cristãos, crentes em Jesus Cristo, temos esquecido essa verdade que o Deus que nós cremos é o Deus da providência? É o Deus que não desperdiça nem sofrimento na nossa vida. É lógico que nós devemos ter alguns cuidados, algumas precauções com relação à vida. Eu não estou dizendo que você tem que ser descuidado. Mas você não pode, em nome de Jesus, se desesperar, perder o sono, perder a esperança. Porque o Deus que você chama de Pai, que te criou, Ele vai prover o que você de fato precisa. Filipenses 4,19 está precisando de entrar com força no nosso coração e gritar lá dentro. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Ele não apenas criou todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas. Creia nisso, em nome de Jesus. Mas aí Paulo vai mostrando mais a cara desse Deus, que era desconhecido dos gregos, que é desconhecido de muitos familiares nossos, mas que é conhecido por nós. Paulo diz que esse Deus desconhecido dos gregos se encarnou e se tornou o nosso Redentor. Olha que coisa maravilhosa. Para verso 27, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar. Olha o que ele diz aí, bem que não está longe de cada um de nós. Vocês se lembram também da introdução? Que eu disse que eles não criam num Deus pessoal, num Deus que se relaciona. Aí Paulo diz, olha, ele não está longe não. Ele está perto, está fácil de ser encontrado, e invoca-o. Interessante, irmãos, que isso era chocante para a mentalidade grega. Porque eles acreditavam que o corpo é mau e o espírito é bom. Aí Paulo diz, ó, vocês estão equivocados de novo. O Filho de Deus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, o Logos de Deus, se fez carne, habitou entre nós, subiu na cruz, morreu pelos nossos pecados e quer ser o Redentor. Eles ficaram tão confusos que eles achavam que Paulo estava pregando dois salvadores, ou dois deuses. Olha aí no verso 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? Tagarela aqui é a palavra usada para pássaro, que sai catando uma coisa aqui, outra coisa ali. Eles dizem assim para Paulo, você, Paulo, é como aquele pássaro que pega uma frutinha aqui, outra sementinha ali, outra sementinha ali. Você não sabe o que está falando, Paulo. E outros, parece pregador de estranhos, plural, deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Eles estavam entendendo que Paulo estava pregando um Deus chamado Jesus e uma deusa chamada
anastasia, que é a palavra aqui para ressurreição. Eles não entenderam a mensagem que Paulo estava pregando, Jesus que ressurgiu dentre os mortos. E que agora estava perto, querendo ser invocado, querendo ser chamado, querendo ser o Emanuel deles, querendo ser o Deus conosco deles. Bastava-lhes invocá-lo, chamá-lo, abrir o peito, entregar o coração como uma manjedoura, para que ele nascesse ali. Então, irmãos, Paulo começa apresentando Deus como criador de todas as coisas. Depois diz, olha, ele não só criou, mas ele também provê todas as coisas. Ele não só criou e provê todas as coisas, mas ele se encarnou para se tornar o nosso Redentor. Aí Paulo diz assim, olha, o Deus desconhecido, ele reina absolutamente sobre tudo e todos. Verso de número 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, notem aí, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Notem, irmãos, ele está dizendo, olha, você está achando que você consegue reduzi-lo a uma estátua? Você acha que você consegue encastelá-lo dentro de um templo, dentro de um ambiente religioso? Vocês estão equivocados. Ele é livre. Ele age como quer, do jeito que quer. A agenda dele não está nas mãos de vocês. Ele quer que vocês entreguem a agenda de vocês nas mãos dele. Ele quer conduzir a vida de vocês. Ele é o Senhor do cosmos, do universo. Irmãos, eu queria que você, se tiver um papel e uma caneta na mão, anotasse esse detalhe. Ele é muito interessante. Jesus é apresentado 16 vezes como Salvador. Jesus é apresentado 64 vezes como Mestre. Mas Jesus é apresentado 650 vezes como Senhor. E Senhor é aquele que domina, aquele que manda, aquele que dita o que faz e o que deixa de fazer. Tem um bando de gente aí dizendo que é de Jesus, que Jesus é salvador da vida dele, mas não é. Porque Jesus só é salvador daquele que ele é também Senhor. Não há essa separação. Jesus é meu salvador, mas ele não manda na minha vida. Não. Ou ele é os dois, ou não é nenhum dos dois. Ele é salvador, mas ele também é Senhor. Ele morreu sim pelos seus pecados, mas você vive para a glória dele. Você vive honrando o nome dele. Por isso que Paulo diz assim, olha, ele manda em tudo. Ele não é apenas o Deus dos hebreus, ele é o Deus de todos. Queiram vocês ou não. Quando alguém diz para mim assim, olha, eu não creio em Deus, eu costumo dizer assim, olha, Deus não precisa de você para crer nele, não. Você crendo ou não nele, ele existe da mesma forma. Ele é Deus. Não é ruim para Deus você não crer nele, não, é ruim para você. Agora eu queria trabalhar com você. Quando você e eu temos essa consciência de que ele é Senhor, irmãos, isso tem que gerar uma paz em nós. Porque significa que ele está conduzindo tudo. Que ele vai prover tudo. Cabe a mim descansar nas promessas dele. Tem um cântico
que nós cantamos, que diz que o nosso trabalho é descansar nele. O único trabalho que você e eu temos que fazer é o trabalho de descansar nele. Ele é Senhor. Aí Paulo diz que o Deus desconhecido é diferente desses deusezinhos aí, porque ele não aceita a idolatria. Verso 25, parte A, nem é servido por mãos humanas. E versos 29, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Irmãos, Paulo estava num território minado, mas Paulo não adocicou a mensagem. A mensagem de Paulo não foi uma mensagem agradável, palatável, esquálida. Paulo pregou a mensagem como ela tem que ser pregada. Ele conteve a sua revolta com a idolatria. Ele foi extremamente educado. Está aí no verso 22. Paulo disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Mas depois Paulo disse: olha, ele não aceita idolatria. Você está achando o quê? Que você vai levar para ele uma oferenda? Você vai colocar dinheiro nos pés dele? Você vai sacrificar galinha? Não, ele não aceita idolatria, ele quer o seu coração. Ele quer você. Ele quer ser pai. Ele não quer ser um astro na sua vida. Quem gosta de idolatria é astro. Ele quer ser pai. Pai não quer um filho que o idolatra, fica idolatrando ele o tempo inteiro. Pai quer se relacionar com o filho, e ele é pai. Você ter essa coragem, essa ousadia de Paulo, de num terreno assim totalmente minado, você chegar e falar assim: pera lá, ele não aceita esse tipo de coisa. Ele não aceita essa duplicidade de vida. Ele não aceita você acender uma vela no domingo e outra durante a semana. Ele não aceita você ir lá bater cartão e depois ir para a gandaia. Ele não quer ficante, ele quer uma esposa. Eu estou vendo aí, irmãos, muita gente dizendo assim: eu me guio pela ciência. Eu me guio pela ciência. Deixa eu dizer uma coisa para você: a ciência é uma bênção. Louvado seja Deus pela ciência. Se nós estamos nos comunicando aqui, graças à ciência. Mas a ciência tem limite. A ciência pode alongar a sua vida, mas não pode te dar vida eterna. A ciência é uma bênção nas mãos de Deus. Eu creio que Deus pode usar a ciência para acabar com esta pandemia, mas a ciência por si só jamais acabará com esta pandemia. E eu tenho também comigo, se esta pandemia, e eu acho que é a mão de Deus, exortando e ensinando o seu povo, e punindo os ímpios, nós só vamos cessar essa pandemia com oração. Ainda que Deus use a ciência para cessá-la. Porque a nossa oração é mais poderosa que a ciência. Prova disso que a ciência está de joelhos diante deste vírus invisível, mas que não crê no Deus que nós cremos, porque nunca viu. E por último, Paulo diz que o Deus desconhecido dos gregos é um Deus que exige arrependimento. Olha o verso 30 e 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aleluia! Esse Deus não é um Deus amoral, como os deuses pagãos. É um Deus santo,
que quer que o seu povo viva de forma santa. A história não é cíclica. Haverá um dia que vai ter julgamento. Todos nós iremos comparecer diante dele. A história não é cíclica, meu irmão. Ela é linear. Ela caminha para a consumação. Um dia que todos nós estaremos diante do Senhor, recebendo o veredito da boca dele, onde toda a língua vai confessá-lo como Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, o Deus que você serve não é um Deus amoral, não é um Deus permissivo, não é um Deus que deixa os seus filhos viverem de qualquer forma. É um Deus que requer de mim e de você santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Levítico, Pedro, Antigo e Novo Testamento. Irmãos, eu termino aqui com os resultados. Os resultados alcançados pelo apóstolo Paulo são os mesmos alcançados hoje, quando você e eu apresentamos o Deus desconhecido. São 3 resultados possíveis. E eu queria que você prestasse atenção. Primeiro resultado: alguns zombam da gente. Verso 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. É assim até hoje, irmãos. Quando nós falamos do Deus desconhecido para os nossos conhecidos, a maioria deles escarnece, zombam da gente. É o mesmo resultado, não mudou nada, o coração do homem continua o mesmo. Segundo resultado, outros adiam o preço e resolvem pagar o preço. Amanhã eu decido. Olha o verso 32 mesmo aí. E outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Tranquilo. Eles esquecem que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, que nós devemos invocá-lo enquanto está perto, que nós não somos senhores do amanhã, nós nem sabemos se vai ter amanhã para mim e para você. Mas louvado seja Deus que tem o terceiro grupo, o grupo daqueles que creem. Olha aí, verso 33 e 34. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Olha o verso 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Que coisa maravilhosa. Se agregaram a ele e creram em Jesus. Entre eles, olha irmãos, Dionísio, o Areopagita, o responsável por Areópago, uma mulher chamada Dâmaris. Se o nome dela está aqui, é porque ela era conhecida naquela época. E com eles, outros mais. Irmãos, que tal você e eu sairmos por aí, talvez não com as pernas, mas com o Facebook, com o Instagram, com o WhatsApp, apresentando Deus desconhecido para as pessoas. Começando dizendo: olha, foi Ele que te criou. Segundo, dizendo: olha, é Ele que te sustenta. Terceiro, Ele ainda não é, mas quer ser o seu Redentor. Quarto, você nem sabe, mas Ele é Senhor de tudo. Quinto, Ele não aceita idolatria. Ele quer relacionamento de pai e filho. Agora, Ele quer que você viva santamente na presença dEle. Irmãos, vamos ouvir mais um cântico e logo depois nós estaremos orando e impetrando a bênção. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por pobre nossas vidas.
em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pai, nós te agradecemos, porque nós já te conhecemos, porque o Senhor se revelou a nós, por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque hoje nós temos consciência de que o Senhor nos criou, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor, pela tua graça e misericórdia, nos redimiu, que o Senhor é aquele que conduz a nossa vida nos mínimos detalhes, que o Senhor não é um Deus pagão, um Deus que aceita idólatras, mas o Senhor é o
Deus que se relaciona conosco como Pai. Louvado e glorificado seja o teu nome. Te agradecemos também, ó Pai, porque o Senhor é santo e exige que nós andemos também em novidade de vida, em santidade, na tua presença, ó Pai. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você está na sua casa aí, mas eu queria pedir que você ficasse de pé neste momento. Para que nós pudéssemos receber a bênção do Senhor. Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a doçura do Espírito Santo esteja sobre todos nós, povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe.